E era uma vitória, né, acho que muito importante, mais do que talvez o jogar bem, ô Renatinho, mas essa questão daquilo que ficou marcado o jogo contra o Santos. A parada da falta de intensidade, o próprio Ranieri, né, na saída do campo falou, cara, a gente não atuou como a gente atua, o time estava baixo. Acho que é mais essa resposta que o torcedor esperava, né, Renatinho? Primeiro que era realmente uma questão de postura, acho que o Corinthians precisava dar uma resposta, ainda mais com a presença da sua torcida dentro da sua casa. Eu acho que isso precisava acontecer. Mas a gente viu do Corinthians longe do que foi contra o Santos, mas um Corinthians que oscilou dentro do próprio jogo, né? Tem bons momentos, tem momentos de toqueira, como a gente brincou aqui, de envolver o adversário, o Atlético Mineiro, de trazer a bola por dentro, de conseguir construir. Agora a gente vê ali o Depay dando a camisa para um torcedor ali, um garoto. Mas teve momentos também de insegurança. Esse final de jogo aí se arriscou um pouco, trouxe um pouco o Atlético pro seu campo. Acho que o Corinthians teve volume, mais no segundo tempo do que no primeiro, mas foi um time mais concentrado. Deu a camisa do Memphis pra uma senhora ali, ela tá toda feliz, ó. E aí, meu caro Marcelo Beckler, primeiro falando dessa equipe do Corinthians em relação a essa resposta, claro que o time talvez tenha até não vou dizer um foco maior, mas tem ali uma Copa do Brasil como uma grande possibilidade de título e também vaga para Libertadores. Mas assim, no Campeonato Brasileiro, as atuações tá bem, não tá legal, precisa ainda melhorar um pouco mais. Como que você vê aquilo que tem de trabalho e material humano, o Dorival Júnior? Eu acho que assim, o time consegue fazer algumas boas coisas durante o jogo. A gente viu isso de ser envolvente, chegou a ficar 7 minutos com a bola no pé nos primeiros 7 minutos de jogo, foi 100% de posse de bola do Corinthians. Tem bons jogadores tecnicamente, Bidon, Garro, Memphis, Yuri Alberto na frente é uma flecha, né? Um jogador que quando acionado em velocidade pode levar muito perigo. Matheus Bidu dá muita velocidade pelo lado, o Ranieri hoje para mim foi o melhor jogador em campo, a capacidade que ele teve de recuperar a bola, de começar as jogadas do Corinthians. Mas é um time incompleto, né? É um time que tem dificuldade quando chega à frente. Eu acho que concentra muita gente por dentro, por exemplo. Todos esses que eu citei aqui, tirando o Matheus Bidu, todos jogam por dentro. Então é um time que custa abrir as defesas adversárias. Eu não acho que é uma resposta à altura do que foi o mau jogo contra o Santos. No final das contas, perdeu 3 pontos lá, ganhou 3 pontos aqui, tá tudo certo. Assim, no resultado tinha que ganhar. Outra coisa é a sensação de jogar contra o 14º colocado do Campeonato Brasileiro com um time reserva e custar ganhar e custar criar muitas chances de gol. O segundo tempo começou um pouco melhor para os dois times, mas antes do gol teve uma bola na trave do Galo, uma cabeçada do Vitor Hugo. Então acho que é um jogo que é bem a cara desse Corinthians de 2025, que é um time incompleto. Um time que oscila, que é incompleto, que tem coisas boas, especialmente de nomes e de trato na bola, mas acho que ainda falta coisas a esse time. Para chegar em dezembro, na Copa do Brasil, o time vai se afastando da zona do rebaixamento, uma vitória também importante para isso. Para chegar na Copa do Brasil e disputar, vai precisar de um Corinthians muito mais inspirado, com muito mais pegada do que a gente viu essa semana do Corinthians, né? É uma semana que a gente viu pouco isso. E o Atlético Mineiro, Renatinho, a gente sabe que tem esse compromisso importante pela Sul-Americana, mas é aquilo que a gente falava, né? Um jogo importante para os dois times que estavam ali na mesma posição, entre aspas, mesmo número de pontos, só perdia pela questão do gols marcados, né? O Corinthians um pouco à frente em relação a isso. Mas, cara, começa a virar também uma história que o Atlético Mineiro fez no ano passado, né? Onde só focou Libertadores, só focou Copa do Brasil, chegou na final, não ganhou nenhuma. E aí o time quase, em um momento ali, quase esteve com o pezinho na zona de rebaixamento, na Série B. Em termos de resultado, é exatamente o que você está falando. É o tipo de situação que aperta as paradas, não tem como, deixa o time numa situação ali de alerta ligado. Mas como atuação, eu acho que se a gente pegar o combo Cruzeiro e Corinthians, e olhando para o jogo de hoje, eu acho que diante do que se propôs a fazer o Atlético, acho que o Atlético fez um bom jogo. Acho que o Atlético defendeu bem a sua área, no segundo tempo conseguiu sair um pouco melhor em contra-ataque. Eu acho que encaixou melhor esse jogo de transição nos espaços que o Corinthians dava. Só que, como o Beckler bateu muito na tecla durante o jogo, é um time que é um parto para fazer um gol, né? Sofre a colocar a bola dentro da casinha, e isso custou, em 2 jogos que eu julgo bons do Atlético, 1 ponto. De 6, o Atlético fez 1 ponto, e aí cai no que você falou. Você vai olhar para a Sul-Americana ou você vai olhar para o Brasileiro? O que você vai fazer num momento desse? Eu acho que em questão de desempenho, dá um ânimo. Eu vejo um Atlético
com mais vida, mais intenso, mais concentrado, mais organizado. E no jogo contra o Cruzeiro, um time que construiu melhor, que foi protagonista dentro do jogo. Mas chega um momento da temporada que você tem que pontuar, irmão, porque os outros estão pontuando e você vai ficando pra baixo. Renatinho, outro personagem, o Beckler falou aqui talvez que o Ranieri tenha sido pra ele o principal jogador, achei que jogou muito mesmo também o Ranieri, mas um personagem que chama a atenção e até em relação à postura que a gente estava esperando pra ver como é que seria, Memphis Depay, né? Tá virando aquele negócio, eu não vou falar mais do Depay, Depay... gostou do jogo do Memphis? Eu particularmente achei bem interessante, movimentação. Teve só um lance ali, que foi aquela largada lá que a gente falou, que talvez não tenha sido tão legal aí, principalmente pro torcedor. Mas gostei do jogo do Memphis Depay, e você? Gostei também. Achei que as poucas boas coisas que o Corinthians criou no jogo passaram por ele. Teve muito presente nessa aproximação, né, do trio ali principalmente, encostando bastante no Bidu em alguns momentos, achando também o Mateuzinho também para ultrapassagem no lado direito. Não, tenho certeza que ele pode entregar um nível maior. A gente sabe disso, que ele pode, por exemplo, aquele gol que ele perdeu, por exemplo, é um gol que ele... De perna esquerda, né? A gente sabe que ele tem qualidade para guardar. Mas eu acho que diante de todas as críticas, de todos os holofotes que estão acima dele, assim, eu acho que foi uma boa resposta, acho que foi um bom jogo. Acho que pode entregar mais, mas foi um bom jogo dele. As críticas nos últimos meses ou nas últimas semanas era o fato dele não jogar, né? É porque nos últimos 2 meses ele ganhou aí... Eu não gosto de falar de dinheiro, de quanto o jogador ganha, mas ele ganhou muito dinheiro, alguns milhões do Corinthians, para jogar 60 minutos. 45 tinha jogado antes de uma data FIFA contra o Atlético, logo depois de uma data FIFA contra o Atlético Paranaense, e depois antes da data FIFA jogou mais 18 minutos contra o Mirassol. O Memphis em campo, até acho que ele recebe poucas críticas, porque ele tem esse trato com a bola que é muito bom. Normalmente quando ela chega no pé dele, alguma coisa de bom sai a partir dali, né? Ele faz uma zoeirinha ali com o Juan que essa traz parte o diverte todo mundo, né? Exatamente. Que foi engraçado ali no final do primeiro tempo e tal. O que mostra muito também que parece que ele tá jogando futebol de amigos, né? Pode ser simplesmente a forma dele encarar a vida e o esporte e tal, mas não parece que ele tá na tensão de 10 rodadas finais de Campeonato Brasileiro com o time dele na 13ª colocação. Parece muito mais um jogo de amigos com a participação de MCs no final do ano, que inclusive ele é um MC. Então é verdade, né? foi o que aconteceu. E ele é bom, viu? E é bom. Ele manda bem, viu? Tem boas músicas. Ele lançou o trap no mundo do futebol, a gente já vê Gabigol e outros se aventurando também, né? Esse não é não. Quem? O Gabigol não, né? Não. Ruim. Mas o que sai do pé dele normalmente é bom, né? Assim, então ele recebe poucas críticas pelo jogo. Eu acho que ele mereceria até mais crítica pelo que ele faz também, porque no final das contas ele não participa tanto como ele poderia, ele não chama tanto a bola como ele poderia. Sem a bola ele é quase que um jogador que não participa. Mas de fato, assim, ele é o jogador tecnicamente que mais sobra em quase todos os jogos que ele tá. Ele é muito bom com a bola nos pés, ele é muito bom, ele é muito técnico, ele lê muito bem, ele tem uma coisa de saber bem os tempos. Que não é você pegar a bola e soltar, é você pegar e quando o cara chegar em você, alguém vai estar livre e você vai soltar, né, de fixar o marcador em cima de você, de trazer um marcador pra cima de você. Ele tem uma leitura fantástica. Só acho que ele deveria participar muito mais. Ele não é um veteraníssimo, ele não é um cara de... Ele não é um Hulk, tem 38 anos, que é normal que o corpo não renda mais tão bem pra participar como ele participa. Então dá pra dizer que tá em paz. Com a vitória fica mais fácil, né? Quando você vence, é natural que fica mais fácil. Como ele mesmo tirou uma onda ali com o jogador do Atlético Mineiro, com o Juan. Então também isso traz o torcedor um pouquinho em paz com a Fiel, o nosso Memphis Depay. Eu não falo mais do Depay. O Depay